Olá, tudo bem? Bom, hoje eu vou tratar de um assunto super importante para o direito civil e que acaba irradiando em diversas outras áreas também, não apenas na área civil, que é a questão da capacidade civil e a teoria das incapacidades. Bom, a gente sabe que a capacidade civil ela pode ser classificada como capacidade civil de direito ou de gozo, que é aquela capacidade que a gente adquire ao nascer até a morte. Então, a pessoa, ela, do momento que ela nasce até a morte dela, ela será uma pessoa capaz, de direito ou de gozo. Bom, é uma distinção até boba para quem já estuda há algum tempo, mas que algumas situações a gente pode acabar confundindo, especialmente em provas, alguma pegadinha. Então é bom assim ter isso muito claro, né? Muito assim esclarecido para não ter nenhum tipo de confusão. Quando a gente fala em teoria das incapacidades, a gente está tratando a respeito da capacidade de fato ou de exercício, que é aquela que a pessoa adquire no momento em que ela, por si só, pode exercer os atos da vida civil. Então, são algumas situações, a partir de determinada idade, especialmente, que a pessoa poderá ser capaz, totalmente capaz de exercício de seus direitos. Então, quais seriam essas situações, né? É disso que eu vou falar um pouquinho, e também das situações em que a gente tem a incapacidade e como isso é tratado no direito civil. A gente tem, é, especialmente a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, promulgado em 2015, a gente teve uma alteração muito significativa, com diversas modificações no Código Civil, e especialmente, assim, no fundamento dessa questão da incapacidade, realmente, como nunca antes tinha se tido esse tipo de alteração, de modificação. Então, a partir de 2015, a gente teve uma mudança inédita, desculpa, com relação ao que é uma absoluta incapacidade. Até então a gente tinha diversas pessoas, diversas situações que poderiam ser enquadradas como pessoas absolutamente incapazes. Antigamente se falava naquela morte civil da pessoa. Isso hoje não existe mais, tá, gente? O que existe hoje é que a pessoa, até os seus 16 anos incompletos, ela é considerada absolutamente incapaz, ou seja, crianças e adolescentes antes de completar 16 anos. A partir dos 16 anos completos, a gente não fala mais, nunca mais, em absoluta incapacidade, apenas em relativa incapacidade para determinados atos da vida civil. Então, aí a gente tem algumas situações que estão elencadas no Código Civil e também no Estatuto da Pessoa com Deficiência, tratado esse assunto, em que a gente considera a pessoa relativamente incapaz. Aqueles menores entre 16 completo e 18 anos incompleto, a gente considera essas pessoas relativamente incapazes. Os ébrios habituais ou os viciados ou os viciados em tóxico, que são aquelas pessoas que têm a vida delas realmente afetada, seja pelo alcoolismo ou pelo uso de drogas, em que chega um momento em que é necessário um processo de curatela, por exemplo, para administrar, para auxiliar essa pessoa na administração da sua vida, porque ela realmente está muito comprometida em função desses problemas, né, de vícios. Também aquelas pessoas que são chamadas de pródigas, que são aquelas pessoas que têm um descontrole com relação aos gastos, né? Os gastos não conseguem controlar suas economias. Hoje a gente pode pensar nos jogos eletrônicos, né? Como a gente tem visto notícias de pessoas que estão viciadas em jogos. Daqui a pouco essas pessoas podem vir a ser consideradas relativamente incapazes com relação à administração do seu patrimônio, porque elas não têm mais um controle com relação ao uso do seu dinheiro, enfim, das finanças. Então, é de se pensar também nessas situações, né, de prodigalidade. E, por fim, a gente tem aquelas pessoas que, por uma causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. E aí a gente tem uma gama enorme de situações, que são desde aquelas pessoas que têm uma deficiência desde o nascimento, que compromete a sua cognição, seu intelecto, né? Deficiências que a gente chama de deficiências de ordem mental, cognitivas. A gente tem aquelas pessoas que estão em situações de saúde muito complexas, como um coma, né? Que estão acamadas há muito tempo. E também aquelas pessoas com doenças degenerativas cada vez mais comum, como o Alzheimer, o Parkinson, enfim. Então, são muitas as situações. Essas pessoas eram consideradas antes, em muitos casos, absolutamente incapazes, até 2015. Hoje, a gente não pode mais falar nisso, a gente fala em relativa incapacidade. Tá, mas e aquelas pessoas que não conseguem nem falar, né? Tem doenças, tem deficiências que não permitem que a pessoa se expresse oralmente. Mesmo assim,
Mesmo assim, a gente vai falar em relativa incapacidade. Isso é o que o Estatuto traz, isso é o que a normativa internacional traz. Então, isso precisa ser respeitado e o ordenamento civil brasileiro está adaptado, está se adaptando, digamos assim, a toda essa norma internacional com relação aos direitos das pessoas com deficiência. Tá? Então, isso é bem importante que a gente tenha noção dessa distinção, que já tem sido muito falado, apesar de alguma polêmica ainda existir, mas é essa classificação que existe hoje e é isso que é cobrado basicamente. Bom, aí é importante a gente fazer uma distinção, né, entre algumas consequências dessa classificação da capacidade ou da incapacidade civil. Quando a gente tem uma pessoa absolutamente incapaz, um menor de 16 anos, aqueles atos praticados, digamos que atos que possam ter consequências, né? A pessoa vai comprar uma bala no supermercado, não faz diferença nenhuma, mas digamos que um jovem, né, um adolescente que não completou 16 anos assina um contrato, faz uma venda, enfim, qualquer coisa nesse sentido que possa ter consequências jurídicas relevantes, esse ato é considerado nulo. Esse jovem, ele só pode praticar atos da vida civil quando estiver representado, seja pelos seus pais, por um tutor, enfim, pela pessoa que é seu representante legal. Então, a gente fala numa representação. É, os atos, a questão da absoluta incapacidade, a gente tem também levar em conta a prescrição. A prescrição não corre para essas pessoas absolutamente incapazes. Isso é uma grande diferença que a gente tem agora, depois do estatuto, com relação aos relativamente incapazes. Porque a prescrição, ela corre para os relativamente incapazes. A gente não tem uma interrupção da prescrição, por exemplo, com aquela pessoa que ela está incapacitada, né? Mesmo que seja por uma causa transitória. Ela está em coma, por exemplo. A prescrição, ela segue normalmente, não tem nenhum tipo de suspensão, interrupção em função dessa situação da pessoa. Aí, outra questão importante dos relativamente incapazes, os atos praticados por essas pessoas, eles não são nulos, eles são anuláveis. Ou seja, é preciso demonstrar que aquela pessoa não estava apta naquele momento para firmar determinado ato, determinado contrato, enfim, seja o que for. Para tanto ela necessita de uma assistência, ou seja, a pessoa que é considerada relativamente capaz, ela poderá ser assistida. Então, naquele caso, vai se analisar. A pessoa era curatelada, ela tinha um assistente e ela praticou um ato sem assistência, bom, aí a gente pode falar que é um ato anulável, né? Pode ser anulado esse ato. Agora, digamos que a pessoa praticou um ato, ela é relativamente incapaz, mas ela não necessitava do assistente para aquela prática daquele ato. Um exemplo, um casamento. A pessoa é relativamente incapaz, mas ela casou. Ela pode casar. Ela pode casar. Se no processo que ela sofreu lá de curatela não tiver uma limitação quanto a isso, não é anulável o casamento dessa pessoa. Não sei se vocês conseguem perceber. É uma grande diferença. O menor de 16 anos, ele não pode casar. Se ele casar, vai ser nulo. Né? Hoje não é possível um menor de 16 anos casar. Então a gente tem uma situação bastante diferente com relação aos efeitos dessa incapacidade na vida da pessoa. E basicamente é isso que a gente precisa saber para provas. Não cai muito mais do que esse tipo de questionamento com relação a esse tema. Tá? Eu trouxe aqui um detalhe, né? Algumas situações em que o menor, entre 16 e 18 anos, ou seja, aquele jovem que é relativamente capaz, porque ele não alcançou a maioridade, quando ele vai ser totalmente capaz para os atos da vida civil, ele pode, praticar determinados atos mesmo sem assistência. Aí eu trago alguns exemplos. Votar, todo mundo sabe que a partir dos 16 anos já é possível votar, mas a pessoa também ela pode testar, ela pode fazer um testamento com 16 anos sem assistência. Isso está no Código Civil. Ela pode ser mandatária, mesmo com 16 anos apenas. Isso também está no Código Civil. Ela pode ser emancipada a partir dos 16 anos e ela pode ser testemunha. Então, assim, a gente tem algumas situações em que a pessoa é relativamente capaz em função da idade, mas ela não precisa da assistência mesmo assim, tá? Então, são alguns detalhes que algumas vezes as bancas cobram e a gente precisa dominar esse assunto. E aí eu trago alguns pontos interessantes e, enfim, importantes também com relação ao processo de curatela. Por quê? Porque o processo de curatela também sofreu uma significativa alteração. Antes a gente falava no processo de interdição. Importante relembrar e ressaltar que o processo de interdição ele segue com previsão no Código de Processo Civil, ou seja, a gente tem ainda no Código o termo interdição, apesar de que o Código Civil foi modificado a partir do Estatuto, a gente tem no Código Civil
curatela, como sendo o processo. E aí, o que que acontece? A gente percebe que nos tribunais, muitos juízes ainda seguem utilizando a expressão interdição. O mais adequado seria curatela, seria um termo menos pejorativo que a interdição, né? Porque é um termo que carrega anos de todo um conceito em que a pessoa era realmente considerada totalmente incapaz quando era interditada. Mas, enfim, esse termo existe, ele é utilizado e o processo de interdição ele existe. Tá? Então, depende muito de cada tribunal. Se a gente for seguir o que está no Código Civil, a gente vai falar no processo de curatela. E esse processo, os curadores, eles podem ser mais de um. A gente tem hoje a previsão de uma curatela compartilhada. A gente pode ter como curadores, por uma ordem que existe, um rol que existe no código, como primeiro, em primeiro lugar, digamos assim, o cônjuge ou companheiro. Depois a gente tem os pais, né, os ascendentes, e depois os descendentes, sempre os mais próximos. Mas é claro que isso tudo vai depender do caso concreto. Isso é um rol prioritário, mas não necessariamente a ser seguido pelo juiz, porque tudo vai depender se essa pessoa tem quem são as pessoas que estão capazes ali estão aptas para exercer a curatela, né? Muitas vezes nem são parentes, são pessoas próximas, enfim. Então, tudo vai depender da análise do caso concreto e aí para o juiz decidir. Prioritariamente serão essas pessoas. Se for solicitado numa questão, quem são, né, os curadores de acordo com o Código Civil, é nessa ordem, digamos assim, de preferência. E aí a gente tem uma questão também referente à prestação de contas. O processo de curatela, ele exige a prestação de contas. O Ministério Público normalmente requisita isso, e só que a gente vai ter situações em que a prestação de contas ela não é necessária. A previsão legal é referente à desnecessidade, à não prestação de contas, diz respeito apenas ao cônjuge casado sob o regime de comunhão universal de bens. Nesse caso, não seria necessário a prestação de contas. Mas, assim, na prática jurídica, eu mesmo já fiz alguns processos em que aconteceram isso, a gente tem situações em que, por exemplo, uma pessoa que possui uma doença, tipo autismo, alguma doença assim, cognitiva, né, que atinge a cognição da pessoa e ela é dependente dos pais, por exemplo. Os pais são os curadores e os pais são aqueles que sustentam a pessoa, pagam as suas contas. Então, não há necessidade de uma prestação de contas nesses casos, quando não há um gasto das economias do patrimônio do curatelado, né? Quando, na verdade, são os curadores que sustentam aquela pessoa. Mas, claro, que isso tudo vai depender do processo, isso é uma situação, né, processual a ser comprovada em cada caso concreto. Então, essa é uma análise que tem que ser feita lá pelo juiz no processo que ele estiver analisando. O processo de curatela, ele obrigatoriamente vai ter a participação do Ministério Público como fiscal da lei. O curatelado, ele vai passar por uma entrevista com o juiz. E essas entrevistas sempre acontecem, tá? Essa entrevista normalmente acontece no fórum, mas há muitas situações em que o juiz vai em loco, vai visita a pessoa quando a pessoa não tem condições de comparecer. Muitos processos que eu fiz de curatela, o juiz foi até o local fazer entrevista pessoalmente com o curatelado. Hoje, com o meio digital, fica muito mais fácil, é possível até mesmo uma entrevista por online, né? Assim, então, tudo vai depender da situação da comarca, enfim, do processo mesmo, né? Da situação ali daquela pessoa que está sendo curatelada. Então, tudo tem que ser analisado, mas a entrevista está prevista no Código Civil também. A pessoa teria que passar, ou tem que passar por uma perícia. O que acontece? Muitas vezes o processo já é instruído com um laudo médico, bem detalhado. Então, o juiz acaba dispensando a perícia. Mas a perícia, ela está na previsão legal. Existe, inclusive, de preferência, uma equipe multidisciplinar para fazer essa avaliação. Claro que quando for um processo litigioso, por exemplo, uma pessoa com Alzheimer, envolvendo filhos que estão litigando ali pelaquela curatela, certamente a perícia vai ser importante. Então, tudo vai depender do caso. E, por fim, a gente tem uma situação muito importante com relação à sentença. A sentença, ela fixa os limites da curatela. Bom, a curatela, até eu coloquei ali no PowerPoint, a curatela, ela é voltada para atos patrimoniais e negociais. Essa também foi uma grande modificação que o Estatuto trouxe. E como essa curatela é voltada exclusivamente para esses atos, em teoria, a gente não teria como ter uma sentença em que o juiz determina que o curador vai auxiliar aquele curatelado com relação a atos existenciais. O que que seriam atos existenciais? Ah, questões de saúde, questões socioafetivas, um casamento, uma união estável. Na prática, muitas vezes é necessário que esse curador auxilie essa pessoa, né? Pensando na saúde, uma pessoa que está acamada, uma pessoa que está num estado
de coma, numa pessoa que não consegue manifestar de forma alguma a sua vontade, como que o curador não vai auxiliar e intervir com relação a atos existenciais? Obviamente que vai, né? A realidade mostra que a lei não está abarcando todas as situações. Quando ela fala numa questão exclusivamente patrimonial, está cega com relação a essas questões. Na lei, a gente tem isso. Então, se a questão cobrar, como que o Código de Processo, Código Civil, o Estatuto da Pessoa com Deficiência determina é que a curatela seja exclusiva com relação a atos patrimoniais e negociais. Agora, quando a gente tem um processo na prática, e isso é importante porque eu já vi questões de prova cobrando como que é o entendimento daquele determinado tribunal com relação à curatela, é possível sim, inclusive tem entendimento do STJ em que o juiz estenda os efeitos dessa sentença, dessa curatela, também para outros atos. O importante é que sejam pontuados esses atos. Quais são as condições daquela pessoa para administrar a vida dela? Então, a gente tem algumas disparidades. Isso é um tema, inclusive, polêmico, bastante criticado por alguns doutrinadores. Então, a gente tem que estar atento, não é para cair polêmicas em provas, mas eu já vi cair situações envolvendo o processo de curatela com relação a essa extensão da curatela a determinados atos. Tá? Então, basicamente é isso. Espero ter esclarecido e volto aqui para a gente comentar outros temas do direito civil, do direito processual civil. Um abraço.